Paz, irmãos. Na semana passada nós tivemos um congresso edificante e esclarecedor, eu creio. E as doutrinas que a gente revisitou aqui nesses 4 dias da semana passada, elas trazem consolo para o coração, ao invés de complicação, como alguns pensam, porque a gente tem a convicção de que depende de Deus e não de nós a salvação. E eu creio que traz muito mais paz para o coração saber que a salvação depende de Deus do que saber que ela depende da minha performance. E para concluir esse tempo que nós tivemos falando dessas doutrinas, eu gostaria de revisitar esse texto de Romanos capítulo 9, que eu gostaria de convidar você a abrir comigo. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 9, onde vai ficar evidente para nós essa verdade bíblica, por mais que ela aponte para uma verdade que transcenda alguns aspectos da nossa razão, mas a gente consegue entender aquilo que o texto nos apresenta. Romanos capítulo 9, 10 e 11 é um texto que muitas vezes é negligenciado em púlpitos, né? Eu particularmente, durante a minha juventude, não vi pastores abrindo textos de Romanos 9 para fazer a leitura, para meditar nesses textos. É um texto muito negligenciado, ele é omitido nos púlpitos. Por quê? Porque parece um texto complexo, mas na verdade o texto não é complexo, mas sim a verdade para a qual ele aponta. Aí sim vai trazer alguma complexidade, mas o texto é possível de ser compreendido. A gente tem que ir para a Bíblia crendo que, se os autores foram inspirados para escrever para nós, é possível a gente compreender o que eles estão dizendo, por mais que algumas dessas verdades apontem para fatores que estão além do entendimento pleno nosso aqui, como o próprio Ariovaldo Júnior bem pontuou, porque a gente vê parte da verdade. Deus está vendo toda a verdade, Ele sabe tudo, a gente está vendo parte de todas as coisas. Então tem muita gente que omite esse texto. Alguns mais liberais dizem, no Brasil, por exemplo, que Paulo não deveria nem ter escrito esses capítulos, que só trouxe confusão, segundo eles. E aí o cara crê mais no que ele acha do que no que o autor bíblico está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eles mais vão rejeitar o texto por dizer que Paulo foi infeliz na visão deles de ter escrito esses 3 capítulos. Mas a gente que vai para a Bíblia crendo que ela é inspirada, precisa pedir graça de Deus para entender esse texto aqui. A gente precisa primeiro entender que 9, 10 e 11 de Romanos, eles fazem parte do mesmo bloco. Paulo está escrevendo tudo num fôlego só, Romanos 9, 10 e 11. Então a gente tem que olhar esse texto todo, né? Você vai fazer isso aqui comigo hoje, a gente vai olhar depois, pode ler na sua casa, mas eu gostaria de falar pelo menos de 2 expressões assim que vão servir como pano de fundo para entender o capítulo 9. Primeiro, versículo 5 do capítulo 9, a parte B, quando ele vai dizer que a adoção de filhos, aí ele vai falar no 5 que deles são os patriarcas dos israelitas, descendente de Cristo segundo a carne. No finalzinho diz assim: o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Esse finalzinho do versículo 5, Cristo está sobre todos, bendito eternamente, amém. E lá no capítulo 11, versículo 36, Paulo conclui dizendo: porque dele, e por ele, por meio dele, são todas as coisas. Ou seja, o capítulo 9, o início dele, e o versículo final do capítulo 11 tem uma expressão que a gente chama de doxologia, que é uma palavra de louvor a Deus. É isso que significa doxologia, glória a Deus. Ou seja, todo o pano de fundo de Romanos 9, 10 e 11 tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com os propósitos de Deus, não tem a ver com a gente. A dificuldade em entender as verdades que Paulo vai apresentar aqui no capítulo 9 é porque às vezes a gente esquece que o mundo não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. O mundo não gira ao nosso redor, não tem a ver com a vontade soberana de Deus. Naquela geração já era difícil de entender tais verdades, do homem engolir tais verdades, porque a gente tem essa presunção de querer ter o controle das coisas.
de querer controlar a vida. A gente tem essa presunção que vem desde o Éden, essa tentação de viver de maneira autônoma, independente de Deus. Aí Paulo chega e fala assim: não, amigo, tudo tem a ver com a glória dele. O mundo não gira ao nosso redor. Mas se naquele contexto já é difícil entender, no nosso, pior ainda. A gente vive num contexto pós-moderno. A gente vive num contexto onde há muitas décadas o conceito de masculinidade tem sido desconstruído. Qualquer coisa é vista como masculinidade tóxica. Embora existam pecados, machismo, mas a gente tem que entender que existe uma agenda que visa desconstruir o homem. Então se perde a referência do que é masculinidade segundo a Bíblia, e aí a gente vai vendo homens que, ao invés de aprenderem o valor do sacrifício pelos seus, eles estão mais preocupados em buscar os seus prazeres. Eles têm muito mais uma percepção individualista, ou seja, porque perderam a noção do que é masculinidade segundo a Escritura. Se tornaram individualistas, buscando a própria vontade. E aí Paulo chega e fala: amigo, não tem a ver com você, tem a ver com a glória de Deus. Para a gente entender o Romanos 9, tem que entender assim: o pano de fundo é a glória de Deus. A vida tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. Por isso que a oração do Pai Nosso começa: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só depois é o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, livra-nos do mal. Primeiro é a glória dele e depois as nossas necessidades. A religião não cristã nos ensina a procurar Deus para satisfazer as nossas demandas, mas o Evangelho fala assim: você tem que se curvar à vontade de Deus. Na verdade vai se curvar, querendo ou não. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vontade dele vai se cumprir. O que a gente tem que parar para pensar é o que o C.S. Lewis diz: vai se cumprir mesmo que você sirva como Pedro ou como Judas, vai se cumprir a vontade dele. No final, a palavra dele é que vai prevalecer. Antes da gente entrar em alguns pontos do texto aqui, os 5 primeiros versos, talvez você fique confuso, porque Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, deles descendentes de Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, né? É o texto que eu falei para a gente ler da expressão de glórias a Deus. Mas Paulo aqui está falando assim: nossa, eu desejo até, se fosse possível, me separar de Cristo por amor aos meus compatriotas. Paulo aqui não está sendo um cara negligente à salvação, ele não está desenhando o que Cristo fez. Não, aqui Paulo está expressando uma profunda compaixão pelos seus semelhantes, pelo seu próximo. Paulo aqui está tomado pelo próprio sentimento de Deus, pela compaixão, pelo patos divino. Aqui ele está manifestando o patos apostólico, a afeição pelos seus. O coração de Paulo é igual ao coração de Deus. É como Moisés, quando Deus ia destruir o povo, ele fala: não faça isso, Senhor, não faça isso. Ele se coloca diante de Deus em favor do povo. Ele está expressando alguém que tem um coração parecido com o de Deus, amoroso, cheio de afeição. Agora, não é porque Paulo está tomado por esse patos, por esse sentimento apostólico, profético, significa que ele vai se comprometer à verdade de Deus. A verdade de Deus, ele tem compromisso com ela, mesmo que no seu íntimo ele tenha lá o sentimento correto em favor do próximo, ora pelo próximo. No entanto, ele tem compromisso com a verdade. E aí ele vai discorrer então nos outros versos do 6 em diante. E aí, para a gente entender, existem 3 perguntas aqui que Paulo vai responder, que elas estão na mente dos leitores lá, dos romanos. Então o Paulo está articulando os seus argumentos de uma maneira que ele vai responder indagações que não são apenas são feitas naquele contexto. Todo mundo pergunta as mesmas coisas até hoje.
Quando a gente fala que Deus é soberano na salvação, que a decisão que nós temos por Cristo aqui reverbera um decreto de Deus, todo mundo pergunta as mesmas coisas. Primeiro, versículo 6, ele vai falar: a promessa de Deus falhou? Será que Deus é confiável? Os israelitas não eram povo de Deus? Rejeitaram a Cristo. Se eles rejeitaram a Cristo, então será que a promessa de Deus falhou? Deus é digno de confiança? É a primeira pergunta aí que ele está tentando trabalhar, que está na mente dos leitores. No versículo 14 tem uma outra pergunta: Deus é justo? E aí essa que mais é feita, né? Mas se Deus salva uns e outros, então Deus é justo? Parece injustiça, né? Talvez você faça essa pergunta constantemente. Deus é justo? Parece muito injustiça isso. Paulo vai falar isso no versículo 14. E no 19, Deus é coerente com o que Ele faz? Será que tem sentido isso? E aí Paulo vai responder, são os 3 pontos que eu gostaria de trabalhar aqui nessa manhã com os irmãos. A primeira pergunta então: a promessa de Deus falhou? Versículo 6, olha aí. Não que a palavra de Deus haja falhado. A promessa de Deus falhou, será? Os israelitas, Paulo estava lá. Se eu pudesse, eu era apartado de Cristo por amor aos meus compatriotas, aos meus irmãos. Se eu pudesse, eu faria isso. Eu tenho um afeto por eles, como você tem afeto por muitos amigos, parentes, que você ora para que a graça de Deus venha sobre a vida deles. Paulo está aqui com esse afeto. Aí ele: será que Deus, a promessa dele falhou? Então, será que ele é digno de confiança? Aí a resposta de Paulo: não. Promessa falhou? Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Lá em Mateus capítulo 3, verso 9, João Batista diz assim: Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Quando vem lá os fariseus religiosos, né, somos filhos de Abraão, olha, não diga que são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras que elas se tornem filhos de Abraão. O que Paulo está querendo ensinar aqui? Não é porque eles têm a etnia, não é porque eles receberam a liturgia, não é porque eles receberam a lei, que eles de fato são o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus não é fruto do nosso esforço, da performance, do lugar onde a gente morou. O Israel de Deus é fruto do chamado de Deus. Aí a continuidade: pois nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos os seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Ou seja, para a promessa de Deus, para o fundamento, para o alicerce ele ser seguro, firme, ele não pode depender de etnia, de esforço, de algo humano. Ele tem que depender do chamado, tem que ser fruto de um milagre. Se estiver pautado em mim, se estiver baseado em você, esse propósito de Deus ele não é firme, ele não é um alicerce seguro. Pensa, uma casa precisa de um alicerce firme para ela poder ficar de pé. E Paulo está dizendo: para o alicerce ser firme, para o propósito de Deus ser firme, não pode ser fruto do esforço humano. Ele tem que ser fruto de uma promessa de Deus, de um milagre. E ele está dizendo: o Israel de Deus é fruto do chamado de Deus. O chamado para Abraão: por meio da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. O que ele está falando? É um milagre. O chamado de Deus é um milagre. A gente nasce de novo e isso é fruto de uma intervenção divina, é fruto de um milagre. Por isso que a gente falou aqui no congresso, não é nem esforço humano, nem o esforço intelectual. Há pessoas que não vão entender precisamente as coisas, mas de fato depositaram a sua fé unicamente em Cristo Jesus, e elas se apoiam somente em Cristo Jesus, elas se agarram somente no mérito de Cristo Jesus, por isso são salvas. É milagre. O chamado de Deus é um milagre. Por isso que a salvação é algo sólido.
Por isso que era algo seguro para nós. Não tem a ver com o lugar que eu moro, com o esforço que eu faço, tem a ver com o chamado divino. Ele forma o seu povo. É Ele que está chamando Abraão, que está apontando para Cristo, e está dizendo: aqueles que estiverem agarrados em Cristo Jesus, esses são Israel de Deus. Esses são Israel. Israel de Deus é aqueles que estão baseados, colocam a sua fé unicamente em Cristo Jesus. Tantos que viveram antes, porque pela fé olharam para a provisão divina, como nós, que está muito mais fácil, porque a história está contada, olhamos para trás, mas ambos estão olhando para o mesmo lugar, a cruz de Cristo. Ambos estão colocando a sua confiança nos méritos de Jesus e não no seu próprio mérito. Ambos estão colocando a confiança na provisão divina que veio por meio do seu filho. É Abraão crendo na provisão, dizendo para Isaac: Deus há de trazer uma provisão. Por isso que pela fé eles são colocados como justos, o antigo e aqueles que viveram a nova aliança. Todos estão colocando a fé em Jesus. Por isso que a gente pode ter segurança, por isso que a gente pode confiar. O propósito de Deus só é firme porque é baseado no chamado, no milagre, e não no esforço, não na etnia, não no lugar. Tem a ver com o chamado de Deus. Por isso que Paulo fala, por isso que ele é firme. Versículo 11: contudo, não tendo eles ainda nascido, quando ele fala dos gêmeos, vou voltar um pouquinho. 9: pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Olha o que ele está falando. Para o propósito ser firme, tem que ter a ver com o chamado de Deus, com o milagre. Então, antes dos gêmeos fazerem qualquer coisa, ele já foi. Ele foi dito: eu escolhi Jacó e rejeitei a Esaú. Isso para o propósito de Deus ser estabelecido com firmeza e a gente ter solidez para crer. Eu fui passado da morte para a vida, eu fui acolhido por Cristo Jesus, então eu posso descansar. A salvação é um presente, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso aí não vem de vocês, é dom de Deus. O que não vem? A salvação pela graça por meio da fé. Até a fé não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso que o texto diz em Efésios 2, verso 8 e 9. Então é puramente graça, por mais que a gente não consiga compreender algumas verdades. Então, quando a gente vai ver aqui no primeiro momento, rejeitei Esaú, amei Jacó, antes de fazer qualquer coisa, porque tem a ver com a minha escolha, tem a ver com o que eu estou fazendo, com o meu propósito. Por mais que a gente não compreenda, Deus a gente nunca vai compreender Ele plenamente. Porque se você um dia falar: eu compreendo tudo sobre Deus, você pode ter certeza que você está seguindo um livro que você não criou. As verdades que a Bíblia apresenta, a gente entende algumas delas em parte, e outras delas apontam para o lado do mistério que está além da nossa compreensão. Lembra lá do Clarim falando: a gente vê parte da caneta, você não vê o outro lado. Você tem que ter fé que o outro lado está lá ainda do jeito que você tinha visto antes. Agora você imagina sobre Deus, sobre verdades eternas, nós sendo finitos, a gente não vai entender plenamente isso. É o exemplo que eu costumo passar para vocês. Trindade, a Bíblia diz que existe um Deus só, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Eu entendo isso, mas eu não entendo totalmente isso. Tem um lado que eu compreendo e tem um lado que é um paradoxo. Como é que é 3 em 1? A Bíblia diz que Jesus é totalmente humano e totalmente divino. Eu entendo as razões de defender essa doutrina. Por que ele precisa ser totalmente humano? Ora, porque quem rompeu com Deus foi o homem. Logo, eu preciso de alguém que me represente diante de Deus, alguém que seja totalmente humano para representar cada um de nós e consertar a caca que Adão fez e que cada um de nós está seguindo até hoje. Precisa ser totalmente humano. E por que precisa ser totalmente divino? Porque a dívida é eterna e você e eu somos finitos. Como que um ser finito paga uma dívida infinita? Precisa ser um Deus
infinito, um ser infinito para pagar a dívida infinita. Só pode ressuscitar dos mortos alguém que é Deus. Então, por isso que ele tem que ser totalmente divino. Eu entendo as razões de defender a doutrina das duas naturezas de Cristo, mas você consegue entender totalmente como um ser pode ser humano e divino plenamente? Não consigo entender isso. É um lado paradoxal. A salvação é a mesma coisa. Ela diz assim: você é responsável, eu sou responsável, mas ao mesmo tempo as nossas decisões elas reverberam o decreto divino que é soberano. Como é que eu harmonizo as duas coisas nessa existência? Não dá. Ela simplesmente aponta para algo eterno. Eu consigo compreender isso, eu sou responsável, por isso as pessoas serão julgadas com rigor, desprezaram a Deus, Ele colocou a lei na sua consciência, Ele manifesta a sua glória pelos atributos, pelas coisas criadas, e mesmo assim o homem rejeitou isso, por isso é indesculpável. Então é responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo diz, é soberania divina. A gente não consegue compreender totalmente isso. Você fala, eu escolhi Deus, né? Tem uma música que fala isso, né? Vinde a mim os que estáis cansados. Você fala, não, eu vou até Cristo. Aí de repente você vai descobrir o que Jesus fala: aquele que vem a mim, que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora, e só pode vir a mim se o Pai antes o atrair. Aí você vai descobrir que você só se achegou porque Deus te atraiu antes. Tem a ver com a irresistível graça. Só que a gente não consegue entender isso plenamente nessa existência. E Paulo está falando para a gente descansar o coração. Ele está dizendo, olha, o Israel não é lá o étnico, não é o pessoal que tinha lei. Nem todo israelita é Israel. É isso que Paulo está respondendo. Nem todo israelita é Israel de Deus. Então Abraão sim, Isaac, tantos outros que colocaram a sua fé, Pedro, João Marcos, João, esses são israelitas e são Israel de Deus. E você hoje, 2000 anos depois, que colocou a fé no descendente de Abraão, é Israel de Deus. Porque Israel é justamente aqueles que foram chamados por Deus, pela graça foram escolhidos. O Dorival fez a lista aí da seleção, que a gente lê e até chora. Meu Deus, a seleção é ruim. Tadinho dessa geração, eu vi Ronaldo. Você está vendo tanto cara ruim de bola, dá até desespero, né? O pessoal que gosta de futebol. E Deus escolheu, elegeu alguns. Tem a ver com o chamado, isso é milagre. A salvação, lembre-se sempre, é milagre. Por isso que é firme o propósito. Por isso que o fundamento é seguro, porque tem a ver com o que Deus faz e não com o que a gente faz. Eu comecei falando, por isso que pode trazer descanso ao coração. Se dependesse de nós, irmãos, todo mundo está lascado. Primeira pergunta, a promessa de Deus falhou? Não, de jeito nenhum, porque o Israel tem a ver com o chamado. Versículo 14, Deus é justo. Olha o que ele fala aí, versículo 14. Que ele fala lá, os amei Jacó, aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Então será que Deus é injusto? Afinal ele escolheu Jacó. Ele é injusto? E a resposta de Paulo é: de maneira nenhuma, de modo algum, pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer, endurece a quem quer. Aí eu vou depois entrar no 19. Aí a gente pergunta, então Deus é injusto, cara? Não faz sentido, Deus é injusto. Paulo falando, de maneira nenhuma ele é injusto. Afinal de contas, quando a gente fala que ele é justo ou injusto, você está falando a partir de qual critério? Você está se baseando em que lei para dizer que ele é justo ou injusto? A gente só fala ele é justo, ele é injusto, a gente está se amparando em alguma coisa. A partir do que você está falando? Da Constituição brasileira? Que Deus é injusto? Você está baseado nos direitos humanos para dizer que ele é injusto? Paulo está dizendo, Deus é o próprio critério de justiça. E Deus vê a coisa toda, você não vê tudo.
Deus está olhando plenamente, Ele tem um olhar preciso, cirúrgico de tudo, Ele está vendo de maneira ampla, enquanto a gente está vendo parte. Se você vê parte, como é que a gente pode dizer Deus é injusto? Se você não tem nem parâmetros para medir a justiça dele, afinal de contas, Ele é o próprio parâmetro de justiça. Essa é a pergunta, irmãos, do motim cósmico. É a sugestão da serpente para a mulher. Deus está querendo te privar de alguma coisa boa. E aí faz ela começar a desconfiar da palavra de Deus lá. Ela começa a duvidar do caráter de Deus. Ela está pondo o caráter de Deus em xeque. Será que Deus está me privando de algo? Porque a serpente diz: não, Deus sabe que se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal igual Ele. Está tentando te privar de algo. Ela está duvidando do caráter de Deus. Será que Deus está sendo injusto comigo? É a pergunta da rebelião que o mundo ser humano faz. Mas Paulo está dizendo: não, mas você está medindo a partir de quê? A ideia, meus irmãos, se Deus teve misericórdia da sua vida, agradeça. O nosso papel é agradecer. Se Ele derramou graça sobre nós, então eu tenho que ser alguém que está em constante louvor a Ele, porque foi do desígnio dele, aprove a Ele manifestar graça sobre a minha vida, mesmo eu não merecendo coisa alguma. E aí Paulo vai falar assim: você tem que ter em mente que Deus se revela não apenas através da sua graça, mas também através do seu juízo. E a gente também foi tomado há décadas atrás com a ideia de Deus assim, bonzinho, né, que a gente brinca aqui, é o ursinho pimpão, tem que salvar todo mundo, Deus é doce. A gente, não, no final vai salvar todo mundo, porque se Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo. E a gente tem uma ideia distorcida de Deus. O juízo de Deus também é uma manifestação de quem Ele é. E Paulo já tinha falado isso em Romanos 1, que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade humana. E uma das maneiras de Deus manifestar a sua ira é entregar o ser humano às suas próprias paixões. Lá em Romanos capítulo 1 ele fala assim: os homens vendo a criação, ao invés de glorificarem a Deus, passaram a construir ídolos e adorar a criatura no lugar do Criador. Aí o versículo seguinte fala assim: por isso Deus os entregou às suas próprias concupiscências, suas paixões desenfreadas. A ideia é que Deus tira o pé do freio, porque se ainda tem pessoas mesmo sem Deus, com um senso de certo e errado, tomando algumas decisões em relação ao próximo corretas, isso é fruto da graça de Deus, da graça comum. Mas alguns, Deus fala assim, Ele vai tirando o pé do freio, entregando as suas próprias paixões. E aí o texto continua falando assim: por isso homens se inflamaram de amor para outros homens, mulheres para mulheres. Isso é fruto do juízo de Deus, Paulo fala. A homossexualidade, Paulo está falando claramente em Romanos 1, que é consequência do juízo de Deus. É o próprio juízo de Deus, aliás, consequência da rejeição a Deus. Porque uma vez que você perde a referência, você perde a noção de quem é você. Eu só sei quem eu sou se eu souber quem é Deus. Por isso nas institutas, Calvino começa assim, que o conhecimento de nós mesmos está entrelaçado com o conhecimento de quem é Deus. É o que Paulo está falando em Romanos 1, exatamente isso. Então o juízo de Deus é: você quer ser senhor da própria vida? Tá bom, segue a inclinação torta do teu coração, e aí entrega a eles. Quando a gente lê sobre Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, tem a ver com essa entrega. Segue o próprio coração, segue as inclinações do seu coração. Ou seja, ele não está sendo injusto. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso para nós. De modo algum ele é injusto, de maneira alguma, porque a gente não tem nem critérios para medir o que é certo e errado, o que é justo, quando a gente está falando de Deus, porque Deus está vendo a coisa plena, tudo plenamente. Para Ele é simultâneo, né? O Santo Agostinho falava do eterno agora. Deus não está preso, por isso que a gente não crê que é baseado no que Ele previu. Então, Ele está vendo lá antes de tudo quem vai decidir. Não, porque Ele seria um mero espectador da história. Então, lá,
o Léo, ele decidiu por mim no ano 2020 e tanto, tal, então por isso ele é um eleito. Não, aí Deus se torna espectador da história. Deus não está preso à história, Ele é eterno. Ele decretou. O livro da vida foi feito agora? Não, foi antes de você nascer. Essa é a ideia, reverbera o decreto, mas a gente não tem parâmetros para medir essa justiça. Ele vai manifestar o seu juízo. Ele fala que usou Faraó para manifestar a glória dele, para manifestar também sobre ele. E aí o texto fala umas coisas para nós realmente um pouco complexas, porque ele vai dizer que Deus revela a sua graça através também desse juízo sobre algumas pessoas. Ele está manifestando graça, manifestando propósito através disso. É o que ele falou no verso 17. E de uma maneira extraordinária, fala que ele vai destruir, inclusive na Bíblia, vai falar que ele vai destruir poderes cósmicos através de pessoas pequeninas como você e eu. Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus é dada, conhecida pelos poderes celestiais. Romanos 16:19, ele esmagará a Satanás com seu poder sobre os nossos pés. De alguma maneira ele vai manifestar graça em nós, criaturas frágeis, para vir com juízo sobre criaturas diabólicas. E de uma outra maneira misteriosa, aprove a ele tolerar homens injustos, perversos, para manifestar a sua bondade. Aí a gente vai ver isso na próxima pergunta que ele responde. Deus é coerente em seu propósito? Versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, pois se ninguém resiste à sua vontade? Por que Deus vai se queixar? Por que ele vai responsabilizar se ninguém pode resistir à sua vontade? Versículo 20. Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa, presta atenção nisso, para da mesma massa perdi onde eu estava, 21, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória da qual preparou de antemão. Então assim, Deus é coerente no que ele está fazendo, por que ele culpa ainda? E aí Paulo aqui vai falar assim, espera lá, como é que você, criatura, está querendo questionar o Criador? Não é que Deus, o Paulo está falando cala a boca apostólica, ele não está dando carteirada apostólica, fica quieto aí, não questiona. Eu estava fazendo igual Lutero fez nos dias dele, quando alguém perguntou para ele, o que Deus estava fazendo quando surgiu o mal? Aí Lutero falou, estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Ele não está dando uma carteirada aqui, o que ele está falando é o seguinte, ele está colocando uma questão crucial para nós. Se você é criatura, você tem que reconhecer o seu lugar de criatura e adorar o Criador. Se você é criatura, o seu papel é se colocar numa situação de viver para a glória dele, ou você decide viver de maneira autônoma. Por que a coisa criada vai questionar o oleiro, o Criador? Não, se você entendeu que você é criatura, o seu papel é glorificá-lo. Ou você viva para fazer a sua própria vontade, viva de maneira autônoma, não de maneira teonômica, vivendo debaixo das normas de Deus. Faz as suas próprias normas, vive do seu próprio jeito. Quem reconheceu que é criatura, vai viver para a glória dele. Essa é a ideia de Paulo aqui. Se você reconhece que você é criatura, aí fica atento no versículo que eu falei. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa? É importante entender isso aqui. Não é que Deus fez uma massa ruim para uma massa boa. Ele já me criou bom. Deus me criou bom. Não, ele está falando da mesma massa. Que massa? A massa perdida. Todo mundo é da massa perdida.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo, a massa caiu. Em Adão todo mundo foi para o buraco. A massa humana caiu. Então não existe massa boa e massa ruim. A massa só é ruim, só tem massa ruim, só tem gente ruim. Todo mundo pecou, carece da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Está todo mundo caído. Adão levou todo mundo para o inferno. Adão levou todo mundo para uma situação de condenação eterna. Isso tem a ver com o pecado original. Então Adão era o único ser da face da terra que tinha verdadeira liberdade para escolher Deus ou rejeitá-lo. Depois que ele escolheu o erro e a massa caiu, a gente não tem mais essa liberdade, né? Que a Bíblia fala que quem está sem Deus é escravo do pecado. Então que liberdade é essa? Que você é escravo do pecado? Que liberdade é essa? O único sujeito que não era escravo do pecado era Adão. Por isso que a gente prefere usar o termo de livre agência para falar de escolhas que a gente faz, a roupa, o dia que você vai fazer tal coisa, eu vou lá amanhã, embora até isso tem que falar, se Deus quiser, né? Mas a gente toma algumas decisões. Agora, no que se refere à salvação, aí tem a ver com Deus. Com liberdade, o livre-arbítrio, isso aí só Adão. O Abraham Kuyper fala assim: a cachoeira é livre só para descer, nunca para subir. A água sempre vai cair, ela nunca vai para cima. Ou seja, o ser humano, ele está sempre refém do pecado, então ele não tem essa liberdade que ele acha que tem. Você acha que tem, fala assim: olha, a partir de hoje eu vou escolher Deus todo dia, eu vou fazer igual o Thales, eu escolho Deus, ele vai cantar lá. Você não consegue, não tem jeito. Então por isso que a gente fala que livre-arbítrio estava condicionado a Adão. Só que aí Adão levou a gente para o pecado. A gente nasce em pecado, Davi fala assim: eu fui concebido em pecado. Já nasci perdido. Olha para a criancinha lá fazendo biga, já está lá, o monstro está lá. Vai crescer só. Ele não tem consciência ainda, mas já está lá. Os efeitos do pecado, está tudo lá já. Eu sou pecador. Não é que eu me tornei pecador no dia que eu pequei, eu peco porque eu sou um pecador, eu nasci em pecado. Então Paulo falou, da mesma massa, a massa perdida, dessa massa que está perdida, Deus vai lá e escolhe alguns e manifesta a graça em alguns. Essa é a ideia. Agora, isso é injusto? Injustiça, se for ver, é ele querer salvar essa massa perdida. Porque o justo é ele deixar a massa inteira ir para o inferno, ou não? Todo mundo pecou, todo mundo rejeitou a Deus. A consequência do pecado qual é? O salário do pecado é o quê? A morte. Todo mundo tinha que ser condenado. Isso é o justo. Injusto ele decidir amar um pecador como eu. Por que ele escolheu manifestar graça em mim? Porque é isso aí, é graça. É porque é graça. Ele quis te amar porque ele é gracioso. Então por que eu vou ficar questionando Deus se ele decidiu manifestar graça nessa massa perdida e uma das pessoas dessa massa era eu? O meu papel falou: obrigado, Senhor, eu não merecia, e aprova o Senhor amar a minha vida, aprova o Senhor me despertar da morte, porque eu estava morto no meu pecado e um dia o Senhor me ressuscitou. E se você fica inquieto com a tua salvação, é sinal que essa graça está operando aí. Meu Deus, está lá, porque quem está perdido não está nem aí para isso, não está nem dando bola para isso. Se você fica inquieto, Deus, olha, é porque ele já te ressuscitou, já te acordou. O morto não fica inquieto com essas coisas. Não tem um morto preocupado com a salvação, né? O morto está morto, gente. Necrose, igual eu falei aqui no congresso. Agora, se você está lá inquieto, pensando em Deus, o Deus eu pisei na bola, misericórdia da minha vida, é porque ele te despertou. É um sinal de que ele te trouxe da morte para a vida. Então eu não tenho que ficar questionando, eu tenho que falar: obrigado, Senhor, eu te dou graças por aquilo que o Senhor fez em mim. Da massa perdida ele manifestou sobre alguns, ele pegou dessa massa e salvou algumas pessoas. Ao invés de mandar todo mundo para o inferno, ele falou: vou manifestar graça sobre alguns. Ele manifesta essa graça. Por isso que a gente não defende a abobrinha que o pessoal está defendendo aí,
de todo mundo ser salvo, né? Universalismo. Não tem como defender isso. E Jesus diz assim: poucos, né? Se olhar para a humanidade, claro que diante de Deus ele está lá, uma multidão, milhares, mas em cada contexto vai ver que são poucos os que encontram essa graça. A maioria vai entrar pela porta larga, amplo o caminho que leva à perdição. Muitos entram por ela, como uma estreita porta e apertado o caminho. Poucos a encontram. Então Deus vai manifestar graça sobre alguns. O universalismo cai com esses textos. Não tem como defender isso. Vai ter juízo, como que tem universalismo? Faz sentido isso. Então a gente tem que agradecer. Mas se Deus não salvasse ninguém, como eu falei, estava tudo certo. O estranhamento de querer salvar alguns. Aí uma situação que eu falei aqui que é estranha a nós a gente não consegue entender como Deus mede, de que forma que Ele mede a sua paciência para com gente perversa. Por que Ele tolerou muito tempo algumas pessoas perversas? Todo mundo caiu, mas tem gente que, né? Você não era um Hitler, um Mussolini, Mao Tse Tung, essa gente que assassinou milhares de pessoas em nome de uma ideologia. Por que Deus tolerou algumas dessas pessoas? Um faraó. E fala que de alguma forma Ele teve paciência com essas pessoas para ressaltar sua misericórdia sobre os vasos de honra. Essas coisas não dá para entender muito. Por isso que tem um lado para nós que vai ser sempre um mistério. Por que Deus tolerou tanto tempo o Hitler? E Paulo está querendo dizer aqui que Ele tolerou de alguma forma para manifestar graça sobre os vasos de honra. Como assim? E aí nesse ponto a gente não consegue entender mesmo. Deus tem caminhos que a gente não compreende, mas Ele sabe, porque o olhar dele é pleno. Nosso não, a gente sempre vai estar limitado. Mas isso é ruim? Não. Isso é um chamado para a irracionalidade? De maneira nenhuma. Isso é um chamado para a gente reconhecer a nossa pequenez e construir a nossa própria vida, o nosso pensamento na palavra de Deus. Então a palavra tem que ser o alicerce para eu construir a minha visão de mundo. Eu reconheço que eu sou limitado e falo, eu preciso da Escritura, eu preciso colocar a minha fé em Cristo para conseguir entender a vida. Só mostra que eu sou caído. Então, só para ressaltar, ninguém era aprovado. Deus não excluiu o seu povo. Não, todo mundo se perdeu. Ele falou, eu vou chamar o meu Israel. Então, só para a gente entender esse assunto complexo para a verdade que ele aponta. Deus é soberano na salvação. Tem um agir, Ele está elegendo, Ele escolhe. Isso aí está claro na Escritura. Só que no primeiro momento a gente leu aqui, a promessa não falhou, porque o Israel é quem Ele chama. Não para de ficar olhando na plateia e falar, vixe, ó. Israel é quem é chamado por Deus. Não é o étnico, é a igreja. É quem coloca confiança em Jesus Cristo. Esse é o Israel. Então, por quê? Porque tem que ser assim para o propósito de Deus ser firme, ser sólido. Deus não é injusto, porque Ele é o próprio critério de justiça. Não é os direitos humanos, a nossa Constituição, não. Ele é o critério de justiça. Ele manifesta graça e juízo como bem lhe aprove, como bem quiser, porque Ele está olhando a coisa de maneira plena, e Ele é coerente. Ele não deixou de ser coerente, porque se Ele fosse justo aos nossos olhos, Ele deixava a massa perdida inteira ter a consequência do seu pecado. A massa estava perdida, mas Ele decidiu salvar alguns. Essa é o que Paulo está falando em Romanos 9. Fere o nosso senso de justiça? Fere a nossa essência de querer ser autônomo? Fere. Porque a gente aprendeu, infelizmente, especialmente nos últimos anos, a querer controlar. Mas quem está no controle da história é Deus. Deus está no controle da história. E no último dia você vai ver assim, Deus foi justo. Deus foi bondoso e Deus foi justo. Por mais que eu não entenda totalmente, eu não consiga harmonizar isso aqui, eu sei que o que Ele faz é melhor e por isso eu descanso. Eu entendo que eu sou responsável e que Ele é soberano. E eu não consigo harmonizar nessa existência porque eu sou um ser limitado, mas eu descanso na palavra dEle. Melhor eu confiar na palavra dEle do que querer confiar nos meus sensos, na minha lógica, nas minhas elaborações. Porque por mais que o pessoal fique elaborando, ele sempre compromete uma verdade. Então a turminha que está querendo
salvaguardar a liberdade, a responsabilidade humana, ele compromete a soberania. Ele coloca Deus refém das nossas decisões. Não, Deus está esperando, Ele está vendo quem decidiu, quem não decidiu. Ele compromete a doutrina da soberania de Deus. Do outro lado, tem um pessoal que só fala da soberania e praticamente o ser humano vira um marionete, não tem decisão. A Bíblia está falando a mesma coisa. Você toma decisões, você é responsável, por isso os que rejeitaram a Deus vão ser julgados, mas ao mesmo tempo isso é fruto de um decreto, de uma soberania. Eu prefiro, mesmo que eu não consiga harmonizar igual a natureza de Cristo e a Trindade, eu prefiro ficar com a doutrina do que ficar tentando construir alguma coisa que rejeita ou nega uma das doutrinas. Fica com a Bíblia, não com a tua própria avaliação. Fica com a Bíblia, não com a elaboração humana. Fica com a Bíblia, não com as suas desconfianças. Se coloque no seu lugar de criatura e glorifique o Criador. Amém? É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 9. Mesmo que doa. Não tem problema se doer. Mas você não é criatura? Se posicione como criatura. Por quê? Você foi salvo pela graça. Deus é livre para agir como Ele quiser. Ele é soberano. Ele é o Senhor da história. Lembra como eu comecei a reflexão? Jesus Cristo é o Senhor, bendito seja para todos sempre, amém, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, é a glória dele, o que conta é a glória de Deus e não a nossa glória. Coloque-se de joelhos diante dele e fala: obrigado, Senhor, que foi do teu agrado manifestar essa graça sobre mim, mesmo eu merecendo o inferno, o Senhor pela tua misericórdia me amou. Não tem a ver com o que eu faço, é a tua graça. Gente, essa é a mensagem da graça. Se não for assim, não é graça. Por isso que o Evangelho é precioso. Não depende da minha performance, depende do chamado, depende do que Deus faz. A ação é dele, não é minha. Não é eu, não, eu vou correr para ele. Não, você só foi porque ele te chamou um dia, te acordou. Aí você despertou você, te deu um presente. Toma aqui uma fé para crer. Uma fé. Nem fé você consegue produzir. Essa fé especial, salvífica. Ele te deu de presente. Então por que a gente vai ficar? Ai, gente, agradece. Imagina se preciosidade de ter sido escolhido pelo ser mais poderoso que criou tudo. Ele te escolheu. Ele te chamou em Cristo Jesus. Isso aqui é precioso. A gente tinha que sair daqui diferente. Pai, que coisa preciosa. Eu sou um miserável, o Senhor me amou. Eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. E é por isso que o Evangelho devolve o senso de dignidade, te dá valor. Você não foi comprado por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, Pedro vai dizer. E para finalizar, eu gostaria que a gente orasse agora. É a gente pedir para Deus nos livrar de qualquer senso de presunção, de autonomia, de, sabe, querer liberdade em áreas. Meu irmão, se a gente é criatura, ele tem que exercer o senhorio sobre cada área da vida. Eu não posso ficar, ai Deus, não, ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor da nossa vida. Não é uma área sim e a outra não. Você tem que falar: Deus, eu quero que o Senhor seja dono de cada parte da minha vida, de cada área do meu ser. Quando às vezes o Senhor fala algo que eu não quero, eu tenho que reconhecer que a tua vontade é melhor. Quando o Senhor diz: perdoa o teu irmão, eu tenho que reconhecer que é melhor perdoar do que ir lá e ficar irado, virar a cara com ele. A Bíblia diz: perdoa. Olha como que fé. Mas Senhor, esse cara, você não sabe o que ele fez para mim. Eu sei, mas eu estou dizendo para você: perdoa. Isso que é ser criatura, é fazer o que ele pede, mesmo que eu não queira. Ele vai falar: ama o teu inimigo. Como, Senhor, amar assim prestando? Mas ele está falando, não é gostar dele. Amar é você ter ações boas para com ele. É óbvio que você não vai gostar do cara. Mas ele fala: manifesta amor, porque amor é ação. Então trata ele. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
a consciência dele vai ferir mais ainda contigo, porque você manifestou bondade. É isso que a Bíblia fala. Talvez até a tua aversão vai diminuir o teu inimigo. Então, você gosta de amar o teu inimigo? Não tem uns textos que você prefere nem ler na Bíblia? Então, por que eu fui ler isso aqui? Que agora você vai ter que obedecer. Porque você é criatura e ele é Senhor. É isso que significa se colocar no lugar de criatura. Amém? Vamos ter uma palavra de oração?